seja bem-vindo à aula de Direito Condominial. Eu sou a professora Clarissa e hoje na nossa aula a gente vai ver a segunda parte sobre os contratos de locação. Então vamos seguir. Então, um contrato de locação, normalmente, ele apresenta as seguintes características. Vamos lá. A primeira delas é a tipicidade. A tipicidade se diz respeito porque ele é o tipo de contrato previsto em forma legal, ou seja, existem regras, leis, Código Civil que ditam sobre como se deve fazer um contrato de locação. Segundo, pré-estimado, o contrato prevê as obrigações e os direitos de cada uma das partes, certo? Então você já entende o que você pode ou não fazer dentro dessa relação contratual. Ele é bilateral, o contrato traz consigo duas vontades contrárias. A gente tem a figura do locador, o dono do imóvel, e a figura do inquilino ou locatário, certo? Onde um cede o bem e a outra utiliza. D, consensual. Consensual porque o contrato é oriundo de acordo de vontades, ou seja, as partes concordam dentro daquele contrato, aceitam aquele contrato, elas não são obrigadas a nada, elas estão ali de livre e espontânea vontade. Ele é individual, o contrato apenas obriga as partes contratantes. Eu não posso exigir de um terceiro que faça o contrato funcionar, ou seja, só as partes que estão dentro do contrato têm obrigações e deveres com relação a esse contrato. Puro no sentido que ele não comporta a fusão de outras modalidades contratuais. Se ele é um contrato de locação de imóvel, ele nunca pode se transformar em nenhum outro tipo de contrato, como locação de móvel, como carro. O outro ponto é que ele é oneroso acumulativo ou comutativo. O contrato impõe às partes obrigações recíprocas, certo? Cada uma das partes tem as suas obrigações e seus deveres. E ele é oneroso já que um cede uso enquanto o outro paga um preço, certo? Outra característica é execução futura. O contrato é firmado num momento e seus efeitos são prolongados durante o tempo, certo? Ou seja, eu começo meu contrato e ele vai ir até o ponto em que o contrato ele é desfeito. Não solene, o contrato não contém regra, formalidades para sua formação. Todavia, se o contrato envolver prazo superior a 10 anos, o que eu preciso fazer? Se eu tiver um cônjuge, um esposo, uma esposa, eu preciso que esse cônjuge ele dê a sua velha, ele dê a sua autorização para esse tipo de contrato de locação, certo? Então, e também no caso que envolve menores de idade. Nesses casos é necessário a necessidade da autorização judicial. Apenas o juiz pode autorizar o menor a entrar no contrato de locação. Outra característica, ele é impessoal. O contrato de locação não exige a identidade das partes contraentes, visto que tal elemento não é essencial para sua formação. Às vezes o contrato ele pode ser firmado entre entes, entre pessoas jurídicas, empresas entre si. Outra característica é a cessão temporária do uso e gozo. Não há transferência da propriedade, certo? Ou seja, se o contrato é firmado entre A e B, eu não posso simplesmente passar para o C, certo? Eu preciso contrair um novo contrato de locação. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre a remuneração. Na locação de coisa há o aluguel, na locação de serviço, o salário e na empreitada há o preço. Então sempre há uma remuneração, porque senão não constitui um contrato de locação. Certo, galera? Chegamos ao fim da parte 2 do contrato de locação. Espero vocês na próxima aula.